novamente aqui para apresentar o módulo 3, que tem como título Saúde e Morte Materna de Mulheres Negras em decorrência da Covid-19. Bom, esse módulo ele trará os impactos negativos da Covid-19 que refletiram na saúde da mulher, se agravando na saúde materna de mulheres brasileiras e que, diante dessa realidade, serão discutidos os estudos e dados que expõem o impacto desproporcional da Covid-19 em diferentes grupos raciais de gestantes e puérperas no Brasil, que se agravam em grupos de mulheres negras e indígenas. As disparidades raciais desse tema se destacam nos atendimentos e serviços de saúde materna. O objetivo desse módulo será identificar as disparidades raciais e sociais nas mortes maternas causadas pela Covid-19, compreender o impacto social das disparidades das mortes maternas causadas pela Covid-19 entre mulheres negras, apontar a vulnerabilidade social que mulheres negras gestantes estão expostas e que justifiquem o fato de estarem estratificadas habitualmente como gestantes de risco, discutir as problemáticas que envolvem os atendimentos e serviços de saúde materna e que agravam o cenário de desigualdade para essas gestantes negras. A saúde materna ela é apontada como uma das principais incentivos e prioridades na qualidade da assistência de ações do Sistema Único de Saúde em nosso país. A mortalidade materna ela é compreendida como uma violação nos direitos de saúde de mulheres e crianças, pois ela é um tipo de morte inaceitável, pois ela é altamente evitável em nosso país. Entre os anos de 2001 e 2012, foi registrada uma queda na morte materna no Brasil. No entanto, melhorias na qualidade de serviços voltados à saúde materna ainda não superaram os desafios existentes dentro desses serviços. Ainda é registrado uma alta mortalidade de mulheres durante o período gestacional e puerperal. A morte materna ela é estipulada como o óbito de mulheres durante a gestação, o parto e o puerpério. O puerpério é considerado os 42 dias após o término da gestação. Esse período ele pode ser causado por mortes referentes a causas maternas ou agravamentos por conta da gestação, excluindo causas acidentais ou incidentais. As causas de óbitos maternos no Brasil, eles prevalecem entre causas obstétricas diretas, como doenças hipertensivas, hemorragias, abortos, infecções puerperais, e mais de 60% dessas mortes, elas ocorrem no puerpério. Já é fundamentado que a morte materna ela é agravada em mulheres com menores rendas e escolaridade, e que também possuem mais de um filho, e também que apresentam um menor acesso à assistência à saúde. Associada a questões socioeconômicas, manifestam-se também as questões étnicos raciais, que acabam influenciando em fatores que resultam em agravamentos durante a gestação, parto e puerpério, que acabam levando essa mulher à morte. Segundo estudos, mulheres negras apresentam de 3 a 4 vezes mais chances de morrerem em decorrências de ocorrências referentes à gravidez quando comparada a mulheres brancas. Disparidades raciais na taxa de mortalidade materna são comumente registradas em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos, como é o caso do Brasil. No início da pandemia, estudos referentes a outros países demonstravam que a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 não chamava atenção para o fato de que gestantes pudessem se apresentar como um grupo de risco. Ainda não havia evidências científicas suficientes que demonstrassem uma maior susceptibilidade do vírus frente ao quadro de gestantes e puerpérias. Inicialmente, a organização do atendimento à pandemia na atenção básica e também especializada não se voltou e priorizou a população de gestante, suprindo então atendimentos relacionados ao planejamento reprodutivo e ao pré-natal. Um exemplo claro foi a suspensão dos exames clínicos e de imagens durante a pandemia de Covid, que era voltado e direcionado ao pré-natal dessas mulheres. A organização do atendimento à pandemia na atenção hospitalar penalizou essas mulheres gestantes ao retirarem alas de maternidades
e transformando em espaços de atendimento à Covid-19. Em 13 de agosto de 2020, a Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta epidemiológico associando a gravidez à Covid-19. Esse alerta ele se baseou em evidências relatadas no mundo todo, que significou uma reviravolta muito grande na relação da Covid-19 com a gravidez como um fator de risco para as formas graves de Covid, especialmente devido às altas taxas de mortalidade materna relacionadas à Covid-19 presente nas regiões das Américas. Na maioria das vezes, os sintomas referentes à Covid-19 em gestantes eram registrados como leves, como febre e tosse seca. Porém, em mulheres que se encontravam na segunda metade da gestação, outros sintomas podem aparecer com uma intensidade variada. Por exemplo, fadiga, dispneia, diarreia, congestão nasal e coriza se apresentavam sendo possíveis de uma evolução para complicações graves, também resultando em síndrome respiratória aguda grave para essas mulheres gestantes. A literatura científica aponta que gestantes com infecção por SARS-CoV-2 que evoluem para um quadro grave associado à comorbidade apresentam probabilidade aumentada de evoluírem para uma operação cesariana emergencial ou para um trabalho de parto prematuro, o que eleva o risco de morbimortalidade materna e também neonatal. No Brasil, a intersecção de gênero, raça e classe social aprofundam ainda mais essa tragédia de mortes maternas por Covid-19, principalmente quando o país não está adotando medidas de prevenção para pandemias. Mulheres negras brasileiras grávidas e puérperas enfrentam desafios adicionais durante a pandemia de Covid e também já apresentam fatores anteriores que potencializam esses riscos a desenvolverem sintomas e uma evolução grave para a resposta à Covid-19. Os fatores que tornam essas mulheres negras como um grupo de risco durante a gestação para o Covid-19 são fatores como esse grupo de mulheres negras, elas representam o maior índice de mães solos no Brasil, ou seja, elas são responsáveis pelo lar e pelos filhos de forma isolada, ficam sozinhas dentro dessas responsabilidades. Geralmente, essas mulheres elas também apresentam mais de um emprego para complementarem suas rendas e também ocupam vagas informais consideradas subalternas pela sociedade e também acabam ficando expostas a maiores cargas horárias de trabalho e também vai significar um tipo de insegurança, pois isso aumenta a sua exposição ao vírus da Covid-19. Outro fator que potencializa o risco de morte materna para esse grupo de mulheres negras é o fato delas terem o acesso reduzido aos serviços de saúde, pois na maior parte do tempo elas estão preocupadas com a saúde de seus filhos ou preocupadas com o sustento de seus lares. Essas mulheres elas também são as maiores vítimas de violência doméstica e isso aumentou drasticamente durante a pandemia e também se torna uma fragilidade para mulheres gestantes frente à pandemia de Covid-19. A baixa escolaridade também é um fator que representa uma potencialização que influencia nos agravos à saúde materna frente à Covid-19 para as mulheres negras, pois ela influencia ao acesso à informação e aos serviços de saúde desse grupo racial para um atendimento de qualidade dentro dos sistemas de saúde. Tudo isso são fatores ou mecanismos que são considerados estressores para os seres humanos, sendo capazes de induzir a doenças psíquicas e físicas. Durante a pandemia, as mulheres negras elas apresentavam idade média e perfil de morbidade semelhante às mulheres brancas. No entanto, elas eram internadas em piores condições, com maior prevalência de dispneia, de baixa saturação de oxigênio e também com uma maior taxa de admissão nas UTIs de hospitais. Também precisavam de uma ventilação mecânica maior comparada às mulheres brancas e também apresentaram uma maior taxa de óbitos quando comparadas a esse outro grupo racial. Barreiras para o acesso à terapia intensiva também desempenharam um papel importante no alto número de mortes maternas relacionadas a mulheres negras gestantes e a Covid-19.
A saúde materna da mulher negra no que diz respeito à gravidez no Brasil é considerada um pesadelo. Um levantamento da ONG Crioula mostrou que a mortalidade de grávidas e puérperas negras pela Covid-19, desde o início da pandemia até os tempos atuais, superaram 78% dos óbitos maternos quando comparado às mulheres brancas em todo o país. Os dados revelam que a região Norte e Nordeste foram as mais afetadas, com 71% desses óbitos. Na avaliação da identidade, essa é a maior demonstração do racismo estrutural no Brasil. Todos esses dados e fatos implicam em reconhecer tanto o racismo quanto o sexismo como determinantes estruturais e essenciais que pioram a conformação de condições de saúde de vida e de trabalho de mulheres negras no país, bem como a falta de acesso aos cuidados de saúde e a oportunidade para a população negra, particularmente as mulheres negras. O Estado brasileiro, até o momento, não apresentou nenhuma iniciativa de superação desses índices. Não há nenhuma iniciativa para a redução da mortalidade materna com o olhar em geral e nem também com o olhar para um enfrentamento ao racismo. As mulheres negras, elas morrem porque o racismo é estruturante, ele é institucional. Pesquisadores de diversos locais e instituições do país relata o tratamento desigual entre mulheres brancas e mulheres negras durante as consultas médicas gestacionais. A altura uterina, a medição do tamanho da barriga, o tempo de gestação, a medição da pressão arterial, elas são desiguais durante todo o processo de atendimento e serviços de saúde ofertados a essas mulheres. Então, a conduta profissional de diversos profissionais de saúde leva ao menos tempo de consultório e também ao maior tempo de espera dessas mulheres quando necessitam de atendimento. E assim vai se montando um cenário que mostra como essa desigualdade se configura. E essa é a única coisa que explica a diferença de tratamento de mulheres negras e brancas frente à saúde materna no Brasil. A avaliação de especialistas é que a pandemia contribuiu para o agravamento de mortes de grávidas e puérperas. Isso porque a vacinação ela não foi incluída para esse grupo de risco e também, quando ela chegou, não havia uma certeza da segurança desse imunizante para grávidas e puérperas. De acordo com eles, para combater essas diferenças, é preciso assumir que o racismo ele é um fator decisivo dentro de mortes maternas de mulheres negras e que também é preciso fortalecer o SUS com políticas voltadas para o enfrentamento dessas diferenças raciais na morte materna. Outro fator de risco que potencializa os agravos na saúde materna de mulheres negras são as violências obstétricas vivenciadas por elas durante a gestação, parto e puerpério. Muitas dessas mulheres, elas acabam enfrentando intervenções desnecessárias durante o parto, são induzidas a fazerem partos cesarianas desnecessários, também passam por gestações com intervenções com uso de materiais considerados violentos, como o uso do fórceps. É relatado também que essas mulheres negras, elas apresentam uma menor administração de medicações anestésicas e analgésicas quando necessário durante o parto. Frente a todos esses desafios vivenciados por mulheres negras durante a gestação, parto e puerpério, o que é necessário ser feito para superar esses desafios? Primeiramente, alertar a população sobre o aumento do risco de mulheres negras frente aos serviços de saúde materno são importantes para auxiliar o combate às práticas racistas durante esses atendimentos de saúde. Organizar uma rede de modo a tornar o pré-natal e a atenção ao parto como serviços essenciais também contribuem para uma maior segurança dessas mulheres dentro desses sistemas de saúde e nos atendimentos específicos da saúde materna. Facilitar o acesso e os cuidados intensivos também são necessários para a redução dessas violências e desigualdades raciais presentes nos atendimentos de saúde materna. Superar o racismo estrutural
está entre os principais objetivos e as principais ações importantes para superar os desafios frente às diferenças e tratamentos raciais encontrados nos serviços maternos. Discutir a morte materna a partir de causas e fatores determinantes também são importantes para o enfrentamento desses desafios, ampliar a capacidade do SUS, o financiamento, a qualificação da atenção e a vigilância também são apontados como ações importantes e estratégicos para o combate ao racismo dentro dos sistemas de saúde referentes aos serviços maternos. Capacitar os profissionais de saúde para os atendimentos de gestantes e puérperas consideradas como grupo de risco, como as mulheres negras, para o Covid-19, também é um fator que pode potencializar o combate ao racismo estrutural presente nos serviços maternos de saúde no Brasil. Portanto, é urgente compreender e agir sobre os impactos da Covid na saúde de mulheres negras, gestantes e puerpérias, para elaborar protocolos, diretrizes, políticas que deem conta de garantir todas as vidas das gestantes pretas brasileiras. É inadmissível mulheres morrerem ainda por causas preveníveis. As mulheres elas precisam parar de morrer no momento em que estão gerando a vida.
tenham gostado e aproveitado esse módulo, onde tratamos sobre a saúde materna e as diferenças raciais frente à pandemia de Covid-19. E conto com vocês para participarem do nosso próximo módulo. Até mais!